Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. É sempre um prazer muito grande te ter aqui com a gente. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a pastora Luana Barroso. Ela tem uma história linda para contar pra gente, né, pastora? E aí a gente vai falar sobre um reset na vida, sobre uma resiliência muito grande, uma história de fé também, de superação. E seja muito bem-vinda, Luana, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? E espero que a história que nós vamos contar aqui, né? Compartilhar um pouquinho. Isso aí. Seja edificadora para todo mundo que for nos assistir. Amém. Que legal. Pastora, se apresente, por favor. A senhora é engenheira, né? Então, me chamo Luana Barroso, tenho 43 anos com cara de 20. Tem mesmo. Eu sou pastora há 11 anos, mas também sou engenheira de produção, trabalho no distrito há 20 anos. Qual empresa? Eu trabalho na Ball. A Ball é uma multinacional americana que faz as latinhas de refrigerante, suco, cerveja, Que legal. né? E eu trabalho na unidade aqui de Manaus. Que bom. O que mais? Eu sou também... eu trabalho com mulheres, né, no ministério. Eu sou mãe de um casal de gêmeos de 11 anos, o Luan e a Laura. Tenho 2 cachorros que acabaram de ter bebê, então já tem mais 8 bebês, meu Deus. Casa cheia, Casa pastora. cheia, é verdade, casa cheia. E conta pra gente, como é que foi a sua história aí conta pra gente como é que surgiu esse canal do YouTube. Como foi que a gente chegou nesse canal do YouTube? Então, há 2 anos atrás, em meados de 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E era um nódulo, estava com nódulo no seio esquerdo, né, de 3 centímetros, né, e outro debaixo da axila. E ali foi um choque, né, para mim, muito grande, porque eu sempre fiz todos os meus exames preventivos anualmente, toda aquela bateria de exames que a mulher precisa fazer, né, e até então não tinha nada. E aí, quando foi no ano seguinte que eu fui fazer, já apareceu, né, um nódulo de 3 centímetros. Na verdade, eu senti em casa. Eu estava deitada e aí eu, sem querer, fiz um movimento que eu toquei assim, com a ponta dos dedos e eu senti uma coisa estranha, né? Na sequência, eu já liguei para minha ginecologista, marquei a consulta e ela, Luana, infelizmente, tem alguma coisa errada aqui. E aí já me encaminhou para fazer todos os exames e foi quando eu fui fazendo uma série de exames, né? E descobri que era um nódulo HER2 positivo e hormonal. E aí... Igual da Michelle, né? Tá ali a Michelle ouvindo ali. Olha. E aí foi quando eu decidi, eu pensei, né? Depois eu fiquei, meu Deus. Primeiro aquela revolta que dá na gente. Pois é, isso que eu ia falar. Como é que fica a pastora Luana nessa hora? A pastora Luana... Qual é a conversa que a gente tem com Deus nessa hora, assim, né? A pastora Luana, antes de ser pastora, é uma mulher, né? A essência da criação, né? Antes de vir o ministério, veio a mulher. E ali eu fiquei revoltada, fiquei com raiva, chorei muito. Mas com você mesmo Como foi essa ou com conversa Deus? com Deus? Deus, eu não tô entendendo. O que aconteceu? Como é que foi isso? Por que tu mandou disse, isso, né? Eu disse... Primeiro que na minha família não tem histórico nenhum de câncer de mama, né? Eu fui a primeira e vou ser a última. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que bela convicção, é isso mesmo. Eu fui a primeira e a última. E aí ali eu perguntei por quê, pra quê, o que eu vou fazer com isso, como vai ser minha vida. E a primeira coisa, assim, foi meus filhos. A gente que é mãe, né, assim, pensa em tanta coisa, mas os filhos... E eu dizia, Deus, eu não quero morrer. Né? Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu saí do hospital, não conseguia nem dirigir, eu estava só, tinha saído do trabalho e fui com o médico levar os exames e tudo mais. Eu não tive nem coragem de abrir os exames antes, né? E aí eu parei o carro no meio da rua e comecei a chorar. E aí quando eu pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tenho 2 crianças e eu sou divorciada, né? Então são 2 crianças que dependem de mim. E eu disse, e agora? Né? E ali eu só chorava, naquele primeiro momento eu tenho uma intimidade com Deus, aquela minha conversa de filha com o pai,
né? De dizer, pai, por quê? Por que isso comigo? Por que eu? Né? Sempre vem. O que eu fiz para merecer? Por que eu estou passando por isso? O que eu vou fazer? Eu vou morrer? Né? Então, é uma série de perguntas que vem no auge do choque, né? Sim. E ali eu comecei a digerir, né, aos poucos. Não foi um processo fácil, foi lento. E eu só pensava nos meus filhos. E aí, foi aí que eu decidi criar o canal, né? Eu comecei a pensar, eu disse, tá bom, eu tenho que passar por isso? É o que temos para hoje, né? Eu já tinha passado há 6 anos atrás por um divórcio que foi bem conturbado, foi bem difícil. E ali eu vi como mais uma situação que eu precisava enfrentar e vencer, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para enfrentar as coisas, para vencer e para ser bênção na vida dos outros. E aí eu disse, tá bom, se é o que temos para hoje, Senhor, então a gente vai combinar uma coisa aqui. Aqui nesse tom, né? Nesse bate-papo, exatamente. Não, Senhor, Deus dos céus e da terra, não. Senhor, é o seguinte, vamos combinar um negócio aqui? É assim mesmo. Primeiro, eu não quero morrer. Assim mesmo, eu não quero morrer. Eu não vou morrer, eu não posso morrer. Porque eu tenho 2 filhos que eu quero ver crescer. Eu quero levar meus filhos para o altar. Eu quero ver meus filhos se formarem na faculdade. Eu quero segurar meus netos. Eu quero estragar meus netos. Já tive trabalho com os filhos, agora eu quero estragar. Meus pais estragam os meus, então eu quero estragar dos meus filhos, né? Segundo, que o Senhor me dê força para passar pelo processo. Porque o médico tinha me falado, Luana, tem muita possibilidade de você ser curada. O câncer de mama hoje é um dos cânceres que mais tem evoluído. A medicina tem evoluído no tratamento. Então, você tem muita probabilidade de ser curada, mas o processo não é fácil. Você vai precisar de força para passar pelo processo. Não dá nem para ver aqui, já fico arrepiada de lembrar. E aí, eu disse para Deus, eu quero que o Senhor me dê força para passar por tudo que eu tenho que passar. Porque se é para enfrentar, vamos lá. Vou enfrentar, mas eu preciso de força, porque sozinho eu não vou conseguir. E o terceiro e último combinado foi que eu disse, Deus, que a minha história ajude outras mulheres, outras pessoas, outras famílias que estão enfrentando ou que vão enfrentar isso no futuro e que a minha história ajude. E aí foi quando eu decidi criar o canal, né? Olha que legal. Chamado Reset, que significa reconstruir, ressignificar, recomeçar. E o propósito do canal era justamente esse. Postar ali, porque eu comecei a pesquisar no YouTube, né, mulheres, história de mulheres que passaram, que enfrentaram, como enfrentaram. E eu achei algumas coisas, outras coisas que eu procurei bastante eu não encontrei. E aí eu falei, quer saber? Eu vou compartilhar aqui todo o detalhe do meu processo, né? E aí foi aí que nasceu o canal. Que interessante. Pastora, eu tenho 2 perguntas para a senhora. A primeira é o seguinte, como, sendo uma mulher que cresceu na igreja, tem uma fé muito apurada, tem um relacionamento com Deus muito próximo, você se viu doente e como isso afetou essa relação inicialmente? Essa é a primeira pergunta. Aí, quando a senhora responder, eu faço a segunda. Bom, eu fiquei com raiva. Revolta. Eu disse, Deus, que palhaçada é essa? Mas nenhum momento perdeu a fé. Não. Porque, assim, esse é o relacionamento que Deus quer da gente com Ele. Um relacionamento sincero. E transparente, um relacionamento né? transparente. Porque não adianta a gente esconder, porque Deus sabe todas as coisas, né? Mas a partir do momento que você coloca isso para fora, isso é momento de cura para você, de limpeza para você, né? De eu guardar aquilo ali, de guardar aquela raiva, de guardar aquele rancor, aquela frustração, aquele desespero, aquele medo. Eu disse, não, eu vou botar isso tudo para fora. E eu lembro que na época que eu conversei com a doutora Alessandra, né? Ela disse, bota para fora mesmo. Bota para fora mesmo. Vocês conhecem bem como ela é, né? Bota para fora mesmo, porque isso vai te curar. Chora o que tu tiver que chorar, chora, grita, xinga, faz o que tu quiser, mas bota para fora, só não guarda. Né? E aí eu tive esse momento, mas de forma alguma isso abalou a minha fé em Deus, porque a Bíblia diz que no mundo a gente ia ter aflições. Nós vivemos num lugar que nós nascemos aqui, estamos de passagem aqui, mas nós não somos daqui. É que é uma estada temporária, né? Nosso lugar final é outro. Sim. E então eu
com esse entendimento, eu disse, tudo bem, eu tô passando por isso aqui, é momentâneo, é passageiro, e eu vou vencer. E Deus tem propósito em todas as Em coisas. todas as coisas. E é sobre isso a segunda pergunta. Fazem 2 anos que você passou por tudo isso, Sim. né? Hoje você está curada, né, pastora? Graças a Deus. Já está claro o para quê você passou isso? Você está num processo de entender isso? Porque isso é uma esfera de fé, né? Não é por quê, mas o que eu tenho que aprender com isso? Isso está claro Já teve já? as tuas respostas, né? Deste processo? Já tive e continuo tendo, porque é um aprendizado diário. Eu lembro que eu tive uma situação, quando eu estava carequinha, a gente vai conversar um pouquinho mais da trajetória, né? Mas quando eu estava bem carequinha, depois da minha primeira quimioterapia, muito abalada, muito debilitada, né? O meu filho, eu estava em casa com o meu filho, ele olhava para mim assim. Peguei uma vez ele olhando para mim, sério, olhava para minha cabeça, olhava o meu corpo de cima a baixo, aí eu, meu filho, o que foi? O que você tá olhando para mamãe? Mamãe era mais bonita com cabelo, porque o meu cabelo era lisinho, corte Chanel, isso aqui é meu natural, viu? Ah, tá lindo. Era um cortezinho Chanel, assim, bem parecido com o teu. E aí ele olhou pra mim e disse, mamãe, eu prefiro você careca. Falei, Foi? sério, meu filho? Mas por quê? Porque assim, mamãe, todo mundo vai ver como você é uma mulher especial. Ai, que Ai, lindo. gente, ali acabou comigo, né? Então, assim, no olhar, na frase de uma criança, é Deus falando dos propósitos, né? De que a gente enfrenta processos, são situações difíceis, são momentos desesperadores. Conhecendo, estudando um pouco, a gente vê que várias pessoas, quando têm um diagnóstico desse, se entregam realmente, é o momento que a doença avança, né? De uma forma muito agressiva e chegando até a óbito, né? E ali, em momentos que eu estava ali no enfrentamento, Deus vindo e me alimentando com um pouquinho de força, né? De dizer, olha, você está passando por isso, mas você é especial. Você inspira. Você, se continuar forte, você vai ser instrumento de cura, de restauração, de inspiração para tantas outras pessoas. De bênção de Deus, né? Exatamente. Então, assim, o porquê fisiologicamente, né? Eu luto Muay Thai. Eu treinava Muay Thai antes de estar doente. A minha vida inteira eu fui atleta, fiz natação, jiu-jitsu. Alimentação, né? Mais ou menos, não vou dizer que era perfeita. Eu sou apaixonada por carne vermelha, por exemplo, né? Churrasco, então, se for fazer, me convida. Eu levo a farofa. Hoje vai ter um churrasco de crente, se a senhora Mas tem que quiser ir. colocar Farofa torrada. A minha A senhora farofa escutou, né? Aqui antes, né? Que eu falei do... Farofa torrada. é bem torradinha. Então, assim, é um processo. Nunca bebi, nunca fumei. Nunca usei droga, né, na minha adolescência, minha juventude, então eu nunca usei. Então, assim, porque vem, né, como os médicos dizem, não tem um motivo específico, uma explicação específica. Então, quando eu tive esse entendimento, eu parei de perguntar. Nem é uma punição, né, nada, Nem né? é. Exatamente. As pessoas estão sendo punidas. Porque tem uma história, né, a história de Lázaro, não sei se vocês conhecem a história de Lázaro, né, que eles falaram para Jesus assim, Senhor, Lázaro morreu. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não tinha morrido. E aí Jesus foi lá e disse para aquela multidão toda, olha, essa história de que aconteceu com Lázaro não é para a morte, mas para glorificar o nome do Senhor. Então, aí a Bíblia fala que Jesus foi lá, chamou, mandou tirar a pedra, chamou Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro ressuscitou e veio. Então, assim, as coisas ruins que a gente enfrenta nessa vida não são para a morte. Né, são para nossa edificação, para o nosso crescimento e para glorificar o nome do Senhor. Então, a partir do momento que eu tive esse entendimento, aí, passei essa página, né, e agora beleza, vamos para a próxima página, enfrentar. E Deus é tão maravilhoso, né? Eu costumo dizer assim, que quando ele age na vida de uma pessoa, ele está agindo na vida de todos ao redor. Né? Nunca é na vida só daquela pessoa. Deus faz também ao redor. Todo mundo que tá ali vai ser impactado de alguma forma. Então, como tu mesmo falou, teu filho falou, mamãe, você assim parece que é uma pessoa mais forte, você é uma guerreira, né? Então, com certeza, isso vai criar uma memória nele, né? Uma emoção positiva de ele ver que as dificuldades estão aí,
que elas precisam ser enfrentadas e que elas, com fé, elas vão ser vencidas. E tudo tem um propósito. Estar carequinha era um propósito de Deus também, para mostrar, olha, ela é uma pessoa forte. Eu lembro que eu comecei a fazer os processos, né, da quimioterapia, e eu comecei o tratamento, né, eu fiz na clínica ICM, né, um beijo para todo mundo do ICM, a minha oncologista, a doutora Aline Rada, minha mastologista, a doutora Érica Condé. Meu Deus, assim, a primeira coisa foi o acolhimento que eu recebi, né, de todo o pessoal, de todos os médicos, assim, médicos capacitados para lidar, porque a gente entra às vezes numa situação como essa, nosso emocional já está lá no subsolo, né? E se você encontra um médico que não tem habilidade para tratar com você, com as suas emoções, te suportar nisso, é muito difícil. E a clínica, esse pessoal do ICM foi muito, muito, muito parceiro, muito carinhoso. Eu chegava, às vezes, lá muito mal, e aquele acolhimento maravilhoso. E Manaus, eles são referência também em Manaus, e eles são referência no Brasil. Você não precisa mais ter... Você tá com câncer de mama... Você não precisa ir mais para São Paulo para fazer tratamento para câncer de mama. Aqui em Manaus tem excelentes profissionais, tem toda uma equipe. Tava falando outro dia até uma pessoa que foi para Goiânia se tratar, ficar longe do marido, do filho pequeno para pegar um tratamento. Eu falei, gente, aqui em Manaus a gente tem profissionais maravilhosos, clínicas excelentes. A pessoa vai passar por mais esse estresse de ficar longe da família, filho pequeno, né? Imagina. Como é que tá indo pra escola? Tá se alimentando bem? Você tendo o acolhimento ali. E aqui a gente tá muito bem servido de médico. A empresa que eu trabalho, né, foi também assim um grande fator de suporte para mim. Me ajudaram muito, me apoiaram muito. E os meus diretores, na época, queriam me levar para São Paulo. Você vem para cá, nós vamos cuidar de você aqui, vamos colocar você em algum lugar, vamos tratar. E meus filhos, né? Primeira pergunta, e meus filhos? Você vem para cá. Eu falei, não, pelo amor de Deus, meus filhos, minha família, para eu ir para aí é toda uma logística, né? E eu já tinha essa referência de que aqui em Manaus tinham, né, excelentes profissionais. A doutora Aline Rada, por exemplo, veio do Sírio-Libanês. Sim. Né? Então, assim, eu preciso ficar aqui, porque lá eu vou ficar mais distante, enfim, a fé de que aqui a coisa ia acontecer, né? E aí foi quando eu comecei o processo, eu fiz 16 quimioterapias. A produção pode colocar aquele vídeo do YouTube dela, por favor? Tem um vídeo, esse é o canal da pastora Luana. Então, esse é o vídeo, Memórias da Quimioterapia? Isso, esse mesmo. Foi 16 quimioterapias? Foram 16 quimioterapias. Tava carequinha aí. 6 cirurgias? 15 rádios, 6 cirurgias. 6 cirurgias? Todas 6 na mama? Tudo. Aí na quimioterapia, né, eu dizia pra Deus, né, eu falei, Senhor, tá bom, eu vou ficar careca, eu sei que vai cair tudo, mas segura minha sobrancelha. E aí, ele segurou? Aquela foto lá, glória a Deus, olha. Aí são os meus pastores. Né? A pastora Esté já veio aqui, isso, maravilhosa. A apóstolo Arão. Que toda a quimioterapia, eles iam lá, ou eles ligavam pra mim, lindo. Nós orávamos Que juntos. legal. Antes de começar a químio, né? Então, passando aí passou todo aquele processo, eu tive um apoio deles, da igreja. Tava com frio? É muito gelado aí? Lá era muito gelado. Dá um tremor, né? Era muito gelado. Aí eu acho que foi na minha segunda ou terceira químio. Foi na época da pandemia, né, que tu teve, né? Foi na época da pandemia. Ainda tinha mais esse agravante, né? Tinha mais esse agravante. Então, assim, eu fiz e Olha eu tinha... o acolhimento aí, né? Muitos. Aí a Aline também, técnica. Olha aí a sobrancelha. Ficou. Deus Ficou. segurou mesmo. Eu dizia, Menina, Deus... Eu digo que Deus é um Deus de detalhes. Então... Você não tá entendendo como Deus é maravilhoso. A gente chega no shopping e fala, Deus, a vaga do crente, por favor. A vaga do crente tá lá. É mesmo. A minha filha A vaga do dizimista. A minha filha morre de... Eu falo, a vaga do crente tá lá, a vaga do crente. Eu dizia, Deus...
careca tudo bem, mas Aham. cara de minhoca não. Ver a minhoca, de né? minhoca. E eu falei, cara de minhoca não, por favor. Cabecinha bem redonda, né? Exato, e foi, nos detalhes. A sobrancelha caiu, os guerreiros de cura, caíram, né? né? Mas outros ficaram. E aquela coisinha Glória linda a ali Deus. no vídeo. Dormindo, igual cachorrinho. Era o dia todo, né? Tomando a medicação ali. No dia seguinte, eu tinha que retornar para tomar uma injeção, né? Que Aham. era para trabalhar a imunidade, Sim. né? A imunoterapia que o Abner falou. Que barriga no branca. episódio. E aí eu tinha que retornar. No tempo da pandemia, tu teve bastante tempo pra também alimentar teu YouTube. Tu aprendeu a fazer tudo. Eu que fazia as Gente, edições. Deus capacita. Deus é maravilhoso, Deus capacita, Olha aí. gente. Que a gente não sabe fazer nada. Aí, quando a gente tem que fazer alguma coisa pra obra do Senhor, Deus vai capacitando, É vai dando verdade. sabedoria pra gente, vai aprendendo. Incrível, É né? verdade. E aí, assim, eu tive muito apoio, gente. Muito apoio das pessoas do meu trabalho. Tive muito apoio da minha família, meus amigos, minhas discípulas na igreja. Tinha pessoas já específicas que ficavam comigo na químio. E era aquela briga. Se tu levar outra pessoa, a gente vai brigar. Então, assim, cada um tinha as específicas Escala, que me levavam escala. para Tinha que fazer consulta, uma que me escala. levavam para os exames. Meus irmãos cuidando dos meus filhos, época de prova. Meus filhos se mandavam para lá. Então, assim, uma coisa que eu decidi também nesse processo foi minimizar os traumas, né? Isso é Para importantíssimo. mim foi muito traumático, foi um processo muito traumático, mas minimizar para os meus filhos. Aí era um pouquinho todos os efeitos que eu tinha, Meu né? Deus. Aftas, diarreia, tontura. Eu passava 10 dias muito mal. E a falta de saliva? Deu falta? Não, pelo Não? contrário, eu tinha muita. Excesso. Foi preciso tirar o teu útero e ovário também? Não, Não foi não preciso, tirei. tá. Mas eu estou em. Aí meu pai, né? Meu pai que me levava para todas as que consultas, bonitinho. né? Todas as químios. Essa era a minha companheira de químio. Ai de mim que levasse outra. Ah, era? No dia sagrado era ela que tinha que estar comigo lá. Né? Então tinha as outras que levavam para as consultas, ó, essa daí a Aline que já me levava para as rede consultas. de apoio maravilhosa, Muito. né? Eu tive uma rede de apoio. Aí, olha, a doutora Aline, as enfermeiras, a Aline técnica, né? Esse foi um presente que eu ganhei. Ai, que lindo. Desenho. Muito legal. Que bênção. Última quimioterapia. E tu já teve muito feedback positivo no teu canal do YouTube? De pessoas Então, comentando, assim? Tive. Passaram, Tive, assim. tive alguns feedbacks. E assim, falando de quimioterapia, né, especificamente, eu tinha muitos efeitos colaterais. A médica dizia, você pode ter esse. Eu tinha todos Eu e tinha mais os três, alguns. né? Ai, meu Deus. Eu tinha todos e mais alguns. Olha, eu gravei um vídeo do dia que eu raspei minha cabeça. A minha mãe tinha o cabelo na cintura e ela foi lá e raspou junto Foi? comigo. Foi Uau! assim, foi um dos momentos Que mais lindo! emocionantes assim do processo, sabe? E aí quando eu tinha os efeitos da químio, eu mandava meus filhos, Coloca por exemplo. esse vídeo do... Coloca- Que ela tá raspando a cabeça mais embaixo um Acho que pouquinho. mais Deve ser um dos embaixo. primeiros. né? Mais embaixo. Aí eu ensinando a fazer usar Ali, ó. lentes. Ali, ó, de Raspando a cabeça, Aqui, ó. Que lindo. E você ficou linda mesmo, careca. Olha aí, eles ainda gravavam, Ah, são os participavam, meninos, são teus meus filhos, filhos? esses aí, Luan e a Olha. Laura. Que legal. As estrelinhas do teu canal também gostavam de participar. Gosto de participar. A menina, então, né? Que Né? legal. E as cirurgias? Então, 6 cirurgias. Nossa, é demais. primeiro eu fiz cirurgia misturado com rádio, né? Porque o que aconteceu? Eu fiz a químio, e era até então só no seio esquerdo. E aí, depois das 6 primeiras químios, que são aquelas mais agressivas, né? As vermelhas que chamam, eu fui fazer os exames. E ali deu que no seio direito já estava respondendo ao tratamento. Ou seja, eu tinha já construção, né?
início de tumores no seio esquerdo. Que nem direito, eram detectados aí na imagem. que não tinha sido detectado nas imagens. Uau. E aí, ali, quando eu fui retornar com a doutora Érica, né, e ela me deu a notícia, e foi, assim, devastador. Além de ter que trabalhar um seio esquerdo, eu também já estava com diagnóstico Olha o no seio vídeo, direito. gente. Acho que vale a pena. Pode deixar rolar aí, que a gente vai vendo quando chegar aí na parte. Essa tua mãe é de azul, A minha mãe né? não, a minha mãe tá sentada lá do outro lado. Minha mãe tinha feito uma cirurgia no olho. Ah, né? tá. Olha o cabelão dela. Ela não cortava esse cabelo pra nada. E Ela aí, é evangélica raiz mesmo, né? Evangélica raiz. e aí ela. E eu nem sabia. E eu ali na minha já chorando. Foram 4 amigas que prepararam esse momento pra mim, fecharam o salão ali. Né? Aí o proprietário do salão, Elias, e eu tava tão abalada, né, que eu não olhava para os lados, eu só tava ali Só ficou vivendo aquele momento. frustrada, né? E aí foi quando ele começou. Até então eu não tinha visto a minha mãe, olha só, não tinha visto o que estava acontecendo do lado com a minha mãe, né? Ai, tu não sabia Aí que foi, tava do lado. olha aí, ó, aí foi quando eu olhei, eu disse: "O que a senhora tá fazendo?" Né? Aí ela também: "Vou cortar meu cabelo também." E aí, aquele momento ali entre eu e ela, minha mãe é uma mulher muito forte. Se eu sou forte, assim, eu aprendi com a minha mãe, Imagino, né? nossa. E Que ela, lindo. Que lindo. não se preocupe que o meu cabelo... Aí quando eu vi a minha mãe ali, aí eu desabei mais ainda, né? Além de toda a renúncia, todo o cuidado que ela teve comigo durante toda a minha vida, a minha mãe ali fazendo mais essa renúncia, né? E eu ali tentando impedir ela de cortar o tempo todo. E olha, ela cortou para fazer uma peruca para mim. Meu Deus, que lindo. Né? Ela fez uma peruca pra ti. Para fazer uma peruca para mim. Nossa, Né? que lindo, olha. E ali, assim, fechei meus olhos e deixei acontecer. E eu disse: "Deus, se é para entrar nesse mar, vamos lá", né? É melhor cortar mesmo, porque vai Cai. cair muito, né? No 14º dia, meu cabelo, assim, eu passei a mão, assim, veio aquele tufo, sabe? Eu, quer saber? Vou cortar logo. Eu vou enfrentar logo isso e vou cortar. Sim. E aí foi quando eu cortei, né? E é interessante que eu sentia muito a sensação de que tava... Sabe aquele rabo de cavalo aqui? Né? Eu falei: "Meu Deus, tem alguma coisa aqui." Mas a sensação da falta do cabelo... É estranho, né? É muito estranho. E aí olha o cabelão da minha mãe ali, Nossa. já sendo separado. Super sabe? emocionante. Muito Caramba, emocionante. quando tu sentiu assim, que tu tirou? Como Então, é que foi a tua reação? aí eu passava, né, pelos processos e eu comecei a fazer a primeira cirurgia, né? Meu cirurgião foi o doutor Sérgio Tamborini, né? Um profissional também maravilhoso. Assim, eu pedia, isso era o pedido de Deus, como você falou, os mínimos detalhes, né? Eu dizia: "Deus, envia os médicos, aquelas estrelinhas que vão cuidar de mim com carinho, que vão fazer o melhor por mim e tal." E eu não tenho nada a reclamar, sabe? Foram profissionais, cirurgiões, enfermeiros técnicos, anestesistas, tudo, assim, os melhores, sabe? E aí, a ideia era que eu tirasse a mama esquerda primeiro, e eu ia colocar um expansor para preparar para colocar a prótese definitiva. E foi assim, eu fiz a primeira cirurgia, só que o que aconteceu? O expansor estourou dentro de mim. Meu Deus. E eu tive uma infecção, né? E aí volta para o centro cirúrgico. Aí depois teve que fazer. Aí tirei o expansor, aí entrou com uma prótese para tentar recuperar. E aí, depois de um tempo, a prótese rejeitou. O meu corpo rejeitou a prótese. E corre para a cirurgia de novo. Uau. Nesse tempo, tem que tirar o direito. Aí tira o direito, coloca um expansor. E a cirurgia não cicatriza. E eu fiquei semanas, mais de um mês, com cirurgia aberta. E ela não cicatrizava e dava ponto de novo, e os pontos abriam e não cicatrizava. Enfim, aí nisso foi as cirurgias. E esse tempo, eu fiz outra cirurgia para colocar um catéter, que eu tenho ainda aqui, porque as minhas veias sumiram todas, né, por conta da químio, né, as veias vão enfraquecendo e vão desaparecendo, então eles não conseguiam mais acessar minhas veias. Teve uma vez que eu fui fazer a químio e eu fui furada 6 vezes. Uau. E não conseguiam achar, né? E aí eu coloquei o catéter, fiz uma cirurgia para colocar o catéter, olha aí.
Aí as Ficou meninas que linda a estavam carequinha comigo. também. Aí no dia seguinte, meu tio lá do interior, porque eu sou do interior do Amazonas, sou de Eirunepé, lá da fronteira, do meio do mato. Meu pai e meu tio rasparam a também. cabeça também, Oh. né, em sinal de apoio, né? E aí foi quando eu passei por essas internações, e a última foi porque eu peguei uma infecção de tanto vai e vem centro cirúrgico. Eu peguei uma infecção chamada osteomielite, que infeccionou minhas costelas, né? Eu sentia muita dor, Nossa. eu não conseguia respirar, eu economizava respiração, porque se eu fizesse isso aqui, né, uma respiração leve, superficial, eu tinha muita dor. Uma respiração mais profunda era Nem como pensar. se... Nem pensar, né? Então... E aí eu fui já para um outro médico, um infectologista, Dr. João Hugo, né, também, Sim. que foi quem diagnosticou, né, a osteomielite. E aí, na hora do diagnóstico interna, eu fui para consulta, Antibióticos fortíssimos. já né? internei. E aí eu fiquei 2 meses internada. Passei por mais uma cirurgia para limpar todas as minhas costelas, né, Meu Deus. da infecção. E passei 2 meses, né, nessa internação, tomando antibióticos, né, para tratar a osteomielite. E ali, naquele processo de infecção, depois de todo o processo, eu fui descobrir que quase eu morri 2 vezes, né, por conta da infecção que estava se alastrando. Tem aí também um vídeo do resumo dos dias que eu fiquei. Eu peguei uma hepatite muito forte, né, durante o tratamento. E eu precisei de doação de sangue. Nossa. E aí eu tenho um vídeo, por exemplo, da doação de sangue, que várias pessoas, foram mais de 40 pessoas doar sangue para mim lá no Emoan. E aí foi todo um processo, né, assim, bem traumático. E quando eu estava lá, meus filhos não podiam me visitar, então, assim, eu estava numa área de isolamento. Quem entrava lá, os médicos, né, os acompanhantes tinham que estar com toda uma proteção, né, aquelas proteções. Para evitar qualquer infecção, pra evitar contaminação, né? Só que no meio de tudo isso, eu não parei de trabalhar. Eu não parei de... Quando eu podia, eu ia para a igreja. Quando eu podia, eu consolidava as minhas células, os discípulos. E eu pedia do meu chefe, eu disse, o que eu posso fazer por ti? Eu falei, tem uma coisa, não me deixa parar de trabalhar. Quando eu estiver mal, eu não vou trabalhar. Mas quando eu estiver bem, eu preciso. Porque isso ocupava a minha cabeça, né? Produzir, Sim. trabalhar. E aí, ali, eu fiz vários projetos. A empresa que eu trabalho, ela tem... Só aqui na América do Sul tem 14 fábricas. Então, eu tinha que dar assistência para todas as 14 fábricas. Então, ali eu continuei trabalhando, continuei minha vida. O máximo que eu podia. E eu, como mãe, o meu desejo foi proteger meus filhos. Então, eu lembro que teve uma vez que eu estava com tanta dor em casa, muita dor, muita dor. Era tudo que era efeito que podia dar, dava. Era náuseas, vômito, gases. Eu acordava de madrugada sem forças, vomitando pelo chão da casa, os efeitos da quimio. E teve uma vez que eu estava no meu quarto, o meu quarto chorando, com a minha mãe tentando cuidar de mim, febre, fui para o hospital, porque com o paciente oncológico, se ele tiver 37,1 é o hospital que ele tem que ir, porque isso é infecção. Pode dar alguma infecção. Então, eu ia para o hospital. E aí, um belo dia, eu estava lá e a minha filha entrou, aos prantos, com muita dor. E aí, ela entrou, mamãe, começou a me perguntar alguma coisa, não sei o quê, não sei o quê. Quando ela abriu a porta, eu engoli o choro. Aí eu olhei para ela assim, oi, amor, o que você quer? E aí eu respondi a pergunta dela. Tá bom, minha filha? Tá bom, mamãe, obrigada, tchau. Foi embora. Quando ela saiu do quarto, eu desabei de novo. Porque eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não vou traumatizar os meus filhos. Porque eles já tinham medo de morrer. Quando eu contei para eles, eles achavam que eu ia morrer. Né? E ali eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não vou traumatizar meus filhos. Eles sabem que eu tenho câncer. Eles sabem que é grave, porque eu contei para ele todo o processo, tudo o que eu ia passar, mas eu não permitia que eles vivenciassem aquela dor que eu estava vivendo. Para que eles pudessem saber que a gente enfrenta lutas, mas se a gente permanecer firme no Senhor, a gente vence. Amém. Agora, mulher, que ministério poderoso é esse que tu Nossa, deve desenvolver? Porque, olha, o inimigo se levantou furiosamente contra você, né? Atacou a tua saúde aí, mas não conseguiu
verdade. te vencer, né? Pra honra É e pra glória do verdade. Senhor, né? É. Que ministério é esse? Conta um pouquinho aí do teu trabalho desse Então, ministério com mulheres e o que toda essa experiência tá agregando. de lá para cá, né, eu já participei de alguns cultos no site do Miss Centro-Sul, por exemplo, tem lá, eu já contei meu testemunho para várias mulheres, né, nos cultos, nas células, no trabalho, eu já fui convidada para dar um testemunho, contar um pouquinho da minha história no trabalho. E, assim, eu vou te dizer, ser testemunho não é fácil, sabe? Quando as pessoas diziam assim para mim, ai, você é uma mulher forte, você vai vencer, essa tua história vai ajudar outras pessoas. E eu, na minha humanidade, eu dizia, mas eu não pedi isso. Eu não quero isso. Por quê? Né? E quando a gente passa por esse processo, a gente aprende a dar valor para outras coisas. Né? Eu sempre fui muito apaixonada pela vida, pelo meu trabalho, pelo meu ministério. Como eu te falei, eu trabalho com jovens, homens, mulheres, desde os meus 20 anos de idade. E tudo isso, hoje, o que acontece? A palavra falada, quando a gente conta, quando a gente prega, tem um peso. Mas quando a gente vive, tem outro peso na vida das pessoas. Com certeza. Então, eu ouvi um pastor uma vez que ele dizia assim, você vai lá e você pregue o evangelho. Se for necessário, você fala. Você fala. Tava falando isso Né? ontem com umas Nossa, irmãs verdade. em Cristo. A gente Se falando necessário, que você fala. o nosso testemunho, a nossa postura, ela é muito mais impactante do que você pregar o evangelho. É né? verdade. Então, na verdade, pregar o evangelho é isso. É a vida. Viver, né? Viver. E se for preciso, a gente fala A gente de fala. Jesus. Jesus, você faz. Nossa. É muito forte. Nossa, muita coisa. Coincidência, não acredito em coincidência. Coincidência, a gente falou aí Jesus exatamente incidência. isso ontem. É porque é aquele exemplo que move, né? É a tua vivência, é a tua vida, é isso que move as pessoas. Não é só a palavra. Exato. Não é só aquilo que a gente E a fala. fé, ela é importante, é a base. Mas a ação, a fé sem obras é morta. Então, a ação contribuiu. Qual ação? Eu buscar os médicos, fazer os tratamentos que me foram recomendados, passar pelo processo, porque às vezes a gente tem uma situação e a gente quer fugir dela. Só que a fuga, ela não resolve as coisas, ela aumenta, né? Então, bom, se é para enfrentar, vamos enfrentar. E foi o que eu decidi fazer, decidi enfrentar, sabe? Passo a passo. Foi fácil, gente? Não foi. Tá aqui diante de vocês hoje contando essa história, e quando eu lembro de tudo que eu vivi, eu pedi para morrer. Teve momentos que eu tinha tanta dor, que eu achava que eu não ia mais aguentar, que eu dizia, Deus, tá bom, cansei, eu tô cansada, me leva, porque eu não aguento mais. E ali, sempre tendo um momento que vinha alguém, né, que vinha, Deus mandava alguém, calma, aguenta um pouquinho, vai passar, você vai vencer. E quando a gente aguenta, todo deserto, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Né? Então, assim, aquele era o meu. É uma decisão se você vai passar 40 anos no deserto ou se você vai procurar a sua saída. É verdade. Não é verdade? Pastora, eu penso dessa forma. Hoje, para essa mulher que está assistindo o podcast agora, que está passando exatamente pelo que você passou, manda uma mensagem para ela. Uau, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras. Uau, o que eu posso dizer para você, mulher, né? Homem, criança, jovem, porque o câncer ele não escolhe mais idade. E hoje com a medicina a gente consegue diagnosticar muito precocemente. Primeiro, não se entregue. A sua vida é preciosa. Você tem pessoas que te amam, você é amada, você é importante, a sua vida tem valor. Amém. Você pode achar que não tem, mas você tem valor. Então, não desista, lute, use todas as suas forças, lute, vá até o fim, faça aquilo que precisa ser feito, passe pelo processo. Porque o processo, aquele que é provado,
né, ele é aprovado, ele recebe a coroa da vida. Então, Deus tem uma vida linda para você. Você que está em hospital, você que está aí na sua casa, você que está sozinha. Eu tive uma rede de apoio fantástica, que Deus me abençoou, mas eu sei que tem muita gente que passa por isso só. E eu quero te dizer que você não está só. Deus está com você e você vai vencer. Amém? Não desista, porque você vai vencer. Amém. Olha, pastora Luana, assim, que eu acho mais bonito, que eu achei mais bonito de toda essa história aqui, é a sua humildade e a sua sinceridade em dizer que Deus, por que tu fez isso comigo? Eu me revoltei com Deus, sabe? Eu questionei ele, eu fiquei chateada, eu fiquei brava com ele, sabe? Porque, falando assim, a gente que vive o evangelho, a gente é crente, então a gente fala assim, eu não posso ficar chateada com Deus, aí vem aquele conflito interno, né? Mas saiba que ele é o nosso Pai. E tudo que ele espera de nós é relacionamento. Relacionamento, uma conversa sincera e honesta. Porque não adianta eu estar falando, Senhor, Deus da glória, Tu és maravilhoso, Tu és digno. Então, assim, na minha cabeça, eu tô pensando, eu tô revoltada com ele. Exato. Não é verdade? É verdade. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do meu pensamento antes mesmo de eu pensar. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. É verdade. Então, imagina que Deus poderoso é esse, que eu acho que que eu vou conseguir esconder os meus sentimentos dele. É impossível. É impossível. E esse testemunho, ele vem para mostrar que apesar de você ser uma mulher, por exemplo, líder de mulheres, pastora, sim, eu me revoltei com Deus. Sim, eu confrontei, sim, eu sentei com ele para negociar. Vem cá, vamos negociar aqui uma coisa? Não Exatamente. Então, assim, foi muito traumático para mim, foi um processo muito doloroso, muito. Imagina. Assim, eu tive acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, teve épocas que a minha oncologista disse, se você não fizer, eu vou parar o seu tratamento. Procurou ajuda. Exato. Procurou ajuda. Uma coisa também que é muito séria no nosso meio é a gente pensar que tudo é espiritual. É verdade. Não é, pastora? Não tudo é é. espiritual. Não é. Não. Nós somos feitos de corpo, alma E e espírito. espírito. Então a gente precisa cuidar dos três. Não Exato. adianta eu cuidar só do meu espírito. Eu sou uma pessoa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou líder de grupos, enfim. Mas eu não cuido do meu corpo, ou quando eu tenho uma doença, eu entro em negação. Porque muito crente faz isso. Exato. Entra em Eu negação, vou só acha que não, vou só orar, Deus vai me e curar. vai fazer o milagre. Exato. Só que o milagre, a medicina é uma ferramenta para operar o milagre. Sim. Exato. Né? Então, o que existe, tudo que existe aqui são ferramentas que vão contribuir para o milagre acontecer. Exato. Né? Então, assim, quando você está enfrentando, não adianta colocar debaixo do tapete, né? E se esconder e se isolar. Tinha momentos, gente, que eu era insuportável. Eu tinha muita dor. Tinha muita dor, assim, e às vezes eu não conseguia abrir a boca para falar, eu só chorava. Eu cheguei a pedir para morrer, como eu disse para vocês, isso foi uma única vez, depois eu já me arrependi, porque eu disse, meu Deus, eu fiz um combinado que eu não queria morrer, depois eu também depois morrer. O combinado é esse. E Aí Deus fala assim, vai te tratar com a Alessandra, porque tu precisas. Aí você chega lá, encontra a Alessandra e diz, Fica meu mais Deus, doida ainda, fiquei meu mais Deus. doida. A pastora Alessandra. Pastora. E aí também tive o acompanhamento com a psicóloga e nunca tive vergonha de anunciar. Exato. Sempre que eu contei isso, porque exatamente é um pré-conceito. O pastor, a pastora é o super-herói. A apóstola Esther, por exemplo, numa dos atendimentos que ela fazia comigo, eu deitada lá, ela pegou uma bonequinha da Mulher Maravilha e botou no meu peito. Olha aí, tu é isso? Não sou. Tu não é Mulher Maravilha. Você é uma mulher, precisa de ajuda, de tratamento. Então, assim, o enfrentamento, ele não é fácil. Mas quando você toma uma decisão de fazê-lo, ele fica menos doloroso. Com certeza. Né? Porque, assim, é o que eu tenho para hoje. Ou eu enfrento, ou eu me entrego e morro. Né? Então, assim...
Então, esse auto preconceito e o preconceito externo, né, de você é pastora, você isso, você aquilo, você não pode chorar, você não pode brigar com Deus, você não pode se revoltar, questionar, né? você não pode se revoltar. Então, passei por esses processos. E em algum sim. momento essa cobrança é própria, né? É própria. Não, Inicialmente, sempre. né? Ela Meu Deus, eu sempre sou é pastora, e própria. agora, se eu fizer isso, o que vão pensar? Ela é sempre uma ela é autocobrança. muito autocobrança. É muito autocobrança. Entendeu? Porque Deus não quer nada disso da gente. Exato. Então, eu costumo falar para as minhas discípulas, né? Eu falo assim, Deus não quer o seu melhor. Ele quer o seu tudo. Não é o melhor da gente. Ele não me quer só quando eu tô maquiadinha, quando eu tô bonitinha. É verdade. Não, ele quer me tudo. quer tudo, todo o tempo, toda hora. É Não verdade. Não é só o melhor da gente. Então a gente se cobra porque a gente quer dar o nosso melhor pra Deus, mas não é isso que ele quer. Entendeu? É verdade. Isso daí, tu sabe o que é isso? Isso é orgulho. É orgulho. É orgulho de se despir, né? É o E orgulho, pensar porque assim, a gente eu não vou... quer se humilhar e se entregar do jeito que a gente é. A gente é pobre, sujo, pecador. Eu cheguei em momentos assim que eu não tomava banho só. Alguém tinha que me dar banho, né? E eram as minhas discípulas, por exemplo, que vinham para minha casa, minha mãe, que tinham que me dar banho, que me carregavam, né? Que limpavam as minhas feridas, as cicatrizes da cirurgia. Então, assim, foi um momento de total dependência, né, de Deus, das pessoas. E foi quando eu decidi, eu disse, quer saber, eu vou pedir ajuda sempre. Tudo que eu precisar, o que eu puder fazer. Aí, ao mesmo tempo, vinha aquele conflito, eu preciso ser forte, Talvez mas Deus eu preciso... tenha te colocado nesse lugar justamente isso, pra te colocar num lugar de dependência. Aprender a depender de cada Deus, vez né? mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque o nosso processo de transformação, gente, ele é diário. Não acaba nunca. Desde o berço até o caixão. Não acaba nunca. Ele é diário, ele não acaba nunca. Então, a gente enfrenta processos na vida que vão trabalhando cada área, né, da nossa vida. E hoje, olhando, assim, para tudo que eu vivi, tudo que eu enfrentei, eu estou viva, eu estou saudável, eu estou bem, eu estou trabalhando, eu estou no ministério, eu estou com os meus filhos, eu tô vivendo. Então, uma coisa de cada vez. Vou fazer no tempo. Então, hoje, isso não é algo que tira a minha felicidade, né? Eu tô bem, eu tô saudável, continuo o tratamento, porque eu tô em menopausa. Como é hormonal, eu tive que entrar numa menopausa induzida. Exatamente. Mas eu estou num processo, né, de transformação diário. Eu acho, como eu falei, nossa transformação é desde o berço ao caixão, né? Então, são todos os dias. E esse processo faz parte da vida. Seja um câncer, seja um divórcio, seja um luto. E Deus usa cada uma dessas coisas pra gente testemunhar pra honra e pra glória dele. É verdade. Né? É verdade. Parabéns pelo canal, Luana. Parabéns, Muito bom esse muito canal. legal. É muito importante para certeza. saber que para passar para outras mulheres que vivenciam isso, né? Contar a tua história. Isso mesmo. É, Parabéns de por luta ser esse e testemunho. resiliência. Parabéns por conseguir colocar em prática aquilo que Deus te ensinou, te direcionou, né? Por ser tão sensível à voz do Espírito Santo. É que não basta ter fé, tem que ter ação. Gostei dessa frase, né? Já se quer Tem falar aquela- alguma coisa, eu fecho. Ah, não, olha. Cara, os olhos da Ei, clica aqui nos olhos da Jássimo. Parece um sapinho. A fé sem ação, ela é fanatismo, né? A ação sem fé, ela é humanismo. Então, assim, a fé, ela requer uma ação. Então, assim, parabéns, eu tô emocionada, foi lindo. Foi lindo, meninas, imperdível, viu? Então, pronto. Obrigada, Luana. Obrigada mesmo, pastora Luana, aqui por trazer esse lindo testemunho. Obrigada por ser esse testemunho vivo, né? Vivo. Que, glória a Deus. Era o que eu dizia. Olha, Deus, tua palavra diz que os mortos não te louvam. Os mortos É não isso. podem te louvar, então eu preciso Então eu ficar preciso viva. Olha essa negociação dela. É isso aí. Adoro essas lindo, piadas que lindo. crentes. A Mariana é a próxima é a crente. pessoa mais crente que eu conheço. É a crente que não é crente mais crente que eu conheço. E que não entendeu? descobriu ainda que vai virar ela crente. Ela é crente. Crente do cu quente. Ai, meu Deus. Corta essa parte, por favor. Mentira. Pode deixar, porque a gente é assim mesmo. Obrigada, meninas. Muito obrigada
por estar conosco mais uma vez nesse episódio. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Entra lá no canal da Luana Barroso, lá no YouTube, né? Indica para suas amigas que estejam precisando conhecer um pouquinho mais o que passa, qual é a experiência, né? Que você tem com essa doença, e se edifique com esse testemunho, tá bom? Se emocione com a gente. Chora que nem a Jássica aqui. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.